Então, pessoal, agora nós vamos adicionar a webcam aqui. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso de uma nova fonte, né? Já que eu quero fazer a inserção da minha imagem nessa cena. Eu tenho a cena selecionada aqui, então, e agora eu vou no mais e vou procurar quais dessas fontes me interessam para que eu possa adicionar. Nesse caso, dispositivo de captura de vídeo. Se eu já tivesse adicionado a minha webcam em uma outra cena, na cena 2, cena 3, ou qualquer outra cena, ainda que o nome seja, dê a entender que eu tenho uma ordem ali, ela iria ficar disponível para mim aqui, eu poderia clicar em adicionar existente e adicioná-la. Nesse caso, eu não tenho nenhuma fonte de vídeo existente, então eu vou criar uma nova. Clicar na opção, deixar a opção que já veio de padrão, veio por padrão, né? Clicar em OK, e aí eu vou adicionar as opções. Se vocês observarem, já estou aparecendo aí. E está sendo exibida a minha câmera do meu notebook. É uma câmera com a qualidade que não é tão boa, ela é escura, então a imagem acaba ficando um pouco escura. Mas para fins aqui de treinamento, acho que vai ser suficiente. Então, no caso, eu tenho uma série de outras configurações. Eu tenho como regular o brilho aqui, por exemplo, para tentar melhorar um pouquinho. Mas nós temos que tomar cuidado com algumas modificações que ela pode deixar, às vezes, a imagem até ruim, ao invés de melhorá-la. Eu vou só aumentar o brilho aqui para deixar um pouco melhor e não vou mudar nenhuma outra configuração. Mas eu tenho ainda algumas opções de balanço de temperatura, de mudança de cores, de saturação, de contraste, certo? Que pode ser alteradas. E vocês vão observar que essas alterações aqui, elas não ficam em português. Então a gente vai ter que tentar entender, e você pode até inclusive mudar. Vou colocar o brilho aqui estourando no 50. Eu posso clicar em padrões, ele volta para mim o que é padrão naquela configuração. Então isso ajuda bastante também a gente poder voltar caso a gente tenha alterado alguma coisa indevida aqui. Se eu tiver mais de um dispositivo de câmera no meu notebook, se eu tiver uma webcam, por exemplo, via USB, ou tiver o meu celular conectado e eu queira utilizar meu celular, é nessa opção aqui que eu vou selecionar a fonte. No meu caso, eu só tenho um único dispositivo disponível, que é essa câmera VGA aqui. Ela é USB 2.0, ela está conectada diretamente na minha placa-mãe, só que é a única câmera que eu tenho disponível, então eu não tenho outra opção. Caso você tenha mais opções, você pode fazer a modificação aqui. Eu vou deixar essa opção, então, melhorei o brilho e vou dar um OK. O que vai acontecer? Automaticamente aparece a fonte para mim da câmera na minha cena, na cena 1, nessa janela onde eu visualizo os elementos que estão na minha cena. E tal como eu tenho na imagem, eu também posso regular o tamanho, eu também posso ocultar, posso desocultar, posso travar aquela câmera aqui para que eu não mexa mais nela, certo? Então eu tenho as mesmas opções que eu tenho na imagem lá quando eu estou editando, Aqui, por exemplo, eu cliquei na imagem, então eu estou observando ali. Cliquei na câmera, consigo fazer alteração e consigo mudar o tamanho dela, consigo colocar ela em outro tamanho. Então o que eu vou fazer? Vou deixar ela aqui, minha câmera, tá? Nesse quadro para essa imagem. E agora eu vou na cena 2. A cena 2 eu não tenho absolutamente nada. Eu quero vir aqui e a primeira coisa que eu quero fazer, eu quero colocar uma daquelas imagens que eu já tenho. Só que agora, ao invés de colocar a imagem 1, eu vou colocar a imagem 2, que é aquela que a gente deixou oculta lá no outro vídeo, lá na outra cena. Então eu vou deixar essa imagem, vou colocar ela como fundo, ampliei ela aqui, redimensionei, clicando no canto que eu quero redimensionar. Se eu quero redimensionar só aqui, eu poderia fazer uma alteração e refazer o redimensionamento que eu quero. Coloquei ela aqui. Se eu clicar no botão direito, eu tenho propriedades, eu posso verificar quais as propriedades que eu tenho aqui. Lembrando que, como é uma imagem, ela não tem muitas opções. Mas dependendo da fonte, como a gente viu, por exemplo, a câmera, ela tem mais opções. E agora eu vou adicionar, então, aquela câmera. Eu venho aqui, dispositivo de captura de vídeo, e veja o que acontece. Nesse quadro que eu tenho aqui, ele já me dá a opção de adicionar existente. E esse dispositivo de captura de vídeo aqui é que eu não renomeei, mas eu poderia ter dado outro nome também, lá na cena 1. Quando eu clicar OK, ele vai adicionar o mesmo
dispositivo. Então, ela vai utilizar esse dispositivo que eu coloquei aqui, ó. Vou renomear aqui no caso, vou colocar webcam. Opa! Webcam. Vou dar um Enter, salvei ela aqui. Vou no Cena 2, vou deletar essa câmera aqui. Tá? Apertei um delete aqui no teclado, depois de selecionar o elemento, cuidado, selecione o elemento, e vou clicar em Sim. Agora eu vou clicar em Mais e vou de novo adicionar um dispositivo de captura de vídeo. E agora o que apareceu? Ó, webcam, é exatamente o nome que eu tinha dado lá na cena 1. E um outro detalhe, se eu clicar aqui ó, na webcam, tá? Clicar com o botão direito em propriedades, as propriedades da minha webcam aqui vão ser exatamente as mesmas que eu coloquei na cena 1. Ou seja, ela pega o mesmo elemento e replica para as outras cenas com a mesma configuração. Eu não tenho que me preocupar em fazer essa configuração novamente. Ok, estou aqui na minha cena. Tem aquela situação que a gente já visualizou com as imagens, mas eu também posso visualizar aqui. Se eu mover para baixo a minha câmera, o que vai acontecer? Ela vai ficar para baixo da minha imagem. Se eu vir aqui na imagem ó, e puxar ela para o lado, ó, minha câmera está lá. Mas não é esse o intuito, eu vou colocar a imagem para cima, clico na webcam, vou mover ela para cima e trago ela de novo para a minha cena. E aqui, ó, o que vai acontecer se eu clicar na cena 1 e mudar na cena 2? Olha lá, ó, eu tenho uma diferença de cenas, porque eu estou usando fundos diferentes. Então eu consigo intercalar. Se na cena 2 eu quisesse colocar, por exemplo, a minha webcam, opa, ó, por isso que é importante usar, às vezes, o travamento aqui, o cadeadinho para travar o elemento, porque agora eu posso clicar, ó, não vou mover a imagem. E eu posso colocar a minha câmera, por exemplo, aqui, na cena 2. Se eu vier para a cena 1, ela vai estar configurada do jeito que eu deixei. Nesse contexto, uma outra coisa que acontece aqui é o processo de gravação. Então eu estou aqui, tenho a minha imagem, já tenho a câmera que eu quero gravar, eu só quero gravar a minha câmera por enquanto, e eu tenho a cena 2, no qual eu vou reduzir um pouco a imagem para fazer a gravação, porque eu quero dar ênfase para essa imagem que eu tenho aqui. Então eu posso intercalar entre essas duas cenas, e para isso eu posso estabelecer um atalho, criar um atalho que quando eu clicar nesse atalho, eu vou mudar entre uma cena e outra. E essas configurações são feitas aqui em Controles, Configurações. Então, para que eu adicione um atalho, para que eu possa mudar as cenas, e esses atalhos também eu tenho N outras opções. Eu tenho, por exemplo, o atalho para iniciar a gravação e parar a gravação. Porque eu não preciso usar um mouse para clicar e para alterar, eu posso simplesmente colocar algumas teclas aqui e utilizar essas teclas como um atalho para iniciar ou pausar a gravação, mudar a cena. Por exemplo, a cena 1 aqui está utilizando o Ctrl A, eu posso colocar uma mudança de cena, uma outra tecla para fazer a mudança de cena aqui. O microfone para deixar mudo, para desmutar, certo? E aí, conforme eu vou adicionando outras fontes, essas fontes vão recebendo entradas aqui de atalhos. Se eu tivesse mais uma cena, a cena 3, eu teria mais um conjunto de atalhos aqui adicionado. Faço a criação do atalho, por exemplo, aqui, Ctrl R, e dou um aplicar. Agora aquele atalho já ficará válido ali para mim, para que eu possa fazer a mudança. Ó, Ctrl A, mudou a tela ali. Ele mudou a tela também da gravação, tá, pessoal? Eu vou voltar aqui porque ele está mudando também a tela de gravação que eu tenho do OBS lá. Porque eu estou com duas instâncias, eu estou com os dois softwares abertos e aí, consequentemente, como eu estou usando o mesmo atalho, ele acaba fazendo essa mudança ali. Mas ok, voltando aqui para a cena 2, o nosso objetivo então é adicionar agora uma tela do browser. Adicionar uma apresentação de slides que vem do Drive. Como que eu posso fazer isso? Eu vou ter que adicionar uma nova fonte. Então eu clico em mais, captura de janela, porque eu quero pegar só apenas uma janela, não tem uma janela pré-existente, vou dar um OK, e agora eu seleciono qual janela. E aqui, ó, o que ele está mostrando para mim? Ele está mostrando justamente janelas que eu tenho abertas no computador. Todas as janelas, se eu abrir várias outras ou vários outros aplicativos, ele vai ter que ser listado aqui, e aí eu vou selecionar, no caso, essa janela aqui, que refere-se ao Google Chrome, mais especificamente uma apresentação de PowerPoint, tá? De slides, na verdade.
E aí, ó, o que acontece? Essa tela já está sendo apresentada. Essa tela é o que está sendo apresentado aqui, ó. É o que está aqui. Se eu mudar esse slide aqui, ó, e voltar para o OBS Studio agora, olha lá o que aconteceu. O meu slide segue o que está sendo mostrado nessa tela. Aí tem um detalhe, eu vou clicar em apresentar aqui. O que vai acontecer com apresentar? Se eu clicar em apresentar, ele vai cobrir primeiro a tela do meu OBS ali. Tá? Ele vai dar um gravando, eu vou voltar aqui na outra tela por meio da aplicação. Né? Olha lá, e eu estou no OBS e ele está mostrando para mim a tela cheia. Como eu não tinha configurado aqui, ó, eu preciso arrastar certinho para deixar a resolução certa, eu preciso observar isso. Só que o que está acontecendo? Eu estou capturando a tela, mas eu não estou aparecendo. Eu quero que a miniatura da minha câmera fique aqui. Ó. Quando eu clico aqui, eu sei que nessa área tinha que ser exibida a minha câmera. Por que não está aparecendo? Porque ela está oculta, ela está abaixo do item da fonte de captura de janela. Eu vou colocar ela para cima aqui e agora ela vai começar a ser exibida. Eu posso redimensionar um pouquinho. Ó, está muito grande, não tem necessidade. Acho que agora está ok. Ou eu posso simplesmente clicar aqui para ocultar a câmera. Eu não quero exibir a câmera quando eu estou colocando um slide. Não faz sentido, não precisa. Eu quero que o aluno tenha total atenção nos meus slides. Então eu vou colocar assim. E aí, consequentemente, eu volto para a tela de slides e mudo os slides. Conforme eu vou mudando aqui, ó, vocês estão vendo na minha tela que eu estou capturando toda uma janela de um monitor, tá? E ele vai mudando. Agora, se eu volto para a tela do OBS, ó, vou deixar nessa janela aqui. Se eu volto para a tela do OBS, olha lá, ele vai mostrar exatamente o slide que eu tinha clicado. Se eu quiser diminuir isso daqui e colocar assim, ó, compor a minha janela de forma diferente, vou voltar o webcam aqui, ó, eu posso fazer isso também, ó. Posso deixar o slide lá, quero deixar ele até menor aqui, quero que ele fique em cima desse logo aqui, ó. O slide está lá e a minha câmera está aqui. Posso colocar mais uma tela aqui? Posso. Mas eu vou acabar poluindo muito as imagens. Até mesmo esse contexto aqui, colocar o slide aqui menor e esse logo por baixo aqui já fica meio difícil de visualizar. Talvez assim fique melhor. Eu tenho que tomar cuidado para não colocar muitas coisas que podem poluir. Outra coisa, ó, coloquei a minha imagem aqui, mas eu tampei o número do slide. O número do slide, pessoal, é importante porque o aluno... ou até mesmo a gente, quando está fazendo algum treinamento ou participando de algum evento, você anota o número do slide e anota uma observação. Então, eu acho que o número do slide é fundamental e a gente não deve colocar a nossa visão aqui da câmera cobrindo esse número do slide. Por isso que é até recomendado, às vezes, ou você deixa, se você for deixar o slide em tela cheia, que é como estava anteriormente, se preocupe em não cobrir o número do slide ali com a sua câmera. Deixa ela menorzinha no canto, ou reduz, ou até oculta, como a gente fez aqui na fonte. Mas veja, a gente está capturando a webcam, está capturando os slides aqui, mas ainda falta uma outra coisa. Nós precisamos configurar um microfone. A gente pode utilizar o microfone do notebook, só que esse microfone geralmente ele acaba captando muito ruído externo. Então a gente pode adicionar um microfone e aí a gente pode usar um microfone como eu estou usando aqui, por exemplo, o microfone do fone de ouvido. Estou mostrando para vocês e a tela está pequena, olha só. A gente tem que aprender, né, a visualizar e mostrar as informações que a gente quer, aquilo que a gente quer demonstrar ali de acordo com o vídeo. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai adicionar um microfone ao nosso vídeo.